conhecem, eu sou a pastora Lívia, esposa do pastor Kézia, vocês que estão chegando aí agora. No final do culto tem uma pessoa, que eu não sei quem é, diz aí, o Lucas e Lara, que vão estar ali, tem uma salinha, um cantinho, né? Salinha não, gente, é um cantinho assim, especial para vocês. E aí eles querem um minutinho da atenção de vocês depois no final. A Lara é aquela ali, faz assim, o Lucas é aquele ali. Então, você já sabe quem é. Amém? Abre aí a sua Bíblia. Em João, capítulo 13, versículo 7. Tá rindo, né, Daniel? Amém? João, capítulo 13, versículo 7. Todo mundo achou? Conectou, abriu, tá ali, ó. Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Vamos ver qual a versão que está ali. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, tu não sabes agora, mas depois o entenderás. Amém? Senhor amado, em nome de Jesus, colocamos os nossos pensamentos, o nosso coração, a nossa atenção cativa à tua presença. Espírito Santo, que o Senhor venha estar ministrando aos nossos corações, que o Senhor, ó Deus querido, cresça e que eu diminua. Que toda a atenção, ó Deus querido e santo, seja dada, ó Deus amado, à tua voz, à tua palavra, que traga mudança, que traga crescimento em nossas vidas, ó Deus querido e santo. E que nós não venhamos sair, ó Deus amado, e sermos, ó Deus, como entramos, mas que nós possamos crescer todo dia, em todo tempo, em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Agora você pode sentar. Tá todo mundo forte. Gente, né? Olha lá, os da academia tem que estar firme para senta, levanta, é assim. Amém? O Daniel trouxe uma palavra na terça-feira, quem estava aqui na terça-feira na oração, usou exatamente esse versículo. O que eu faço agora você não entende, mas você vai entender depois, você vai entender mais na frente. Era Jesus falando. E eu passei a semana inteira ouvindo o Senhor ministrando algumas coisas no meu coração sobre crises pessoais. Todos nós passamos por crises pessoais, né? Esses dias eu preguei justamente falando sobre as nossas guerras, né? Todos nós passamos por guerras. Aceitando ou não, você está em alguma guerra. Entendendo ou não, você está em alguma guerra. Existem guerras que vêm de fora, que você não tem controle. Existem guerras essas são as mais fortes, né? Essas que são de dentro da gente são as mais fortes até pra gente, porque são as que a gente tem controle. E às vezes elas são as que às vezes nos abatem muito mais. E eu queria falar de algumas pessoas que na Bíblia passaram por crises pessoais. Nós conhecemos a história, provavelmente todo mundo conhece alguma coisa da história de José. Eu tenho muitos anos, eu confesso que acho que eu gosto muito da história de Davi, mas a história de José, acho que se eu posso ler 100 vezes, eu choro 100 vezes. Porque realmente os detalhes da história, tudo na história de José, realmente é uma história muito bonita. E aí, você vê, vamos só dar uma relembrada rapidinho na história de José. José, filho de Jacó, o filho mimado de Jacó, o filhinho do papai, o filho querido, porque ele era filho da esposa que Jacó amava. Então, ele era o filho amado de Jacó. Então, ele era, né, um mimado do pai dele. Cheio de privilégios, ele tinha muito mais privilégio do que os irmãos dele, que foi o que gerou todo o ódio dos irmãos contra José. E os irmãos o venderam, vou falar bem resumidamente, os irmãos o venderam. Se você acha que você tem problema, você não passou por isso, né? Eu não conheço aqui ninguém que foi vendido pelos irmãos.
José foi vendido pelos irmãos, virou escravo, foi preso, virou governador, foi colocado num cargo de alta honra. Mas o que aconteceu na vida de José? Ele foi mudado no meio do processo. Se você olhar os detalhes na vida de José, que realmente é o que eu deixo como dever de casa para vocês irem lá, está no livro de Gênesis, a história de José. Os detalhes da vida de José é que são, principalmente nesse momento, quando ele encontra os irmãos. Porque ali fica evidenciado que naquele momento daquele encontro, é que ele percebe que ele tem o coração dele transformado e quebrantado para trazer perdão, para perdoar os irmãos. Você lê nos detalhes da história, você fala, uau, realmente aqui o Senhor começou a fazer coisa grande na vida de José. Mas ele foi transformado pelo processo inteiro que ele passou. Se José tivesse saído daquele filho mimado de Jacó e sido colocado no posto que ele foi colocado, ele não teria sido a mesma pessoa. Ele não teria sido tão bom quanto o José que passou por aquele processo todo, de sofrimento, de dor, de prisão, de esquecimento, de rejeição, de ser rejeitado pelos irmãos dele. Porque é interessante nesses detalhes da história, porque um dos irmãos mais cruéis de José, no momento que ele foi para ser vendido, foi Judá. E na hora que eles falam que eles ficariam com Benjamim, Judá foi o que mais intercedeu. Falou, pode fazer comigo. Ou seja, ele percebeu, não é mais o mesmo Judá que me entregou, que me vendeu há muitos anos atrás. Volta lá. Não ia nem falar esses detalhes, já estou dando spoiler para quem não leu. Vai lá, vai ler a Bíblia. Se é spoiler para você, meu irmão, arruma uma Bíblia. Pastor, eu não tenho Bíblia. Pode falar, a gente tem Bíblia aqui. Mas o que é interessante é que ele foi mudado dentro do processo. A transformação foi acontecendo ao longo do sofrimento da vida dele. Hoje a história é bonita, mas para ele foi sofrimento. E aí tem a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles foram tirados do meio do povo de Israel e levados para a Babilônia, que era, né, Ananias, Misael e Azarias e Daniel, né, que eles foram trocados, tiveram os nomes trocados, e eles foram levados como escravos para a Babilônia. E os três, eles se recusaram a se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. E era ordem, era um decreto. Quem não se prostrasse seria jogado na fornalha. E os três falaram, eu não me prostro diante de uma estátua, eu só me prostro diante do Senhor. E eles não se, todo mundo, e os três ficaram em pé. Pegaram os três, todo mundo deve saber a história, foram lançados na fornalha. E os três, abre aí, Rebeca, os três ficaram vivos, abre aí Daniel, capítulo 3, versículo 28. Nesse processo que eles passaram de escravidão, de perseguição, de se manter, eles se mantiveram firmes e fiéis àquilo que eles acreditavam, que era o Senhor deles. Abriu aí, Daniel 3:28. Falou no final, quando eles estavam na fornalha, que eles não foram queimados, e Nabucodonosor olhou lá para dentro e falou, não tem 3 homens lá dentro, nós jogamos 3, por que tem 4? Tem um que parece como um filho de Deus. Ou seja, o Senhor que protegeu Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí, eles foram tirados de lá de dentro. E aí, falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o qual enviou o seu anjo e os livrou
os seus servos que confiaram nele e frustraram toda a ordem do rei, escolhendo antes entregar os seus corpos do que servir e adorar a Deus algum, senão o seu Deus. Pode passar. Pode passar, Rebeca? Por mim, pois, é feito um decreto que todo povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e suas casas sejam feitas de monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar dessa maneira. Olha só, eles passaram pelo processo deles. No final, não foi simplesmente que não é simplesmente você ser tirado do meio do fogo, né? Não é você sair vivo do meio do fogo. Mas além deles terem saído vivos do meio da fornalha, eles fizeram com que Nabucodonosor não só declarasse que o Deus deles era Deus, como ainda pregasse, ordenasse, agora é uma ordem, que todo mundo tem que adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí nós falamos, os três passaram por um processo, até chegar um momento que Nabucodonosor não só viu o livramento, viu o milagre de Deus na vida deles, como pregou e testemunhou da grandeza de Deus. E aí vem a história de Daniel, que também era um jovem, tirado também do povo de Israel e levado para a Babilônia. Mesmo processo, escravo, foi perseguido, ele conseguiu um posicionamento bom. Daniel era político, mas ele tinha as convicções dele. E era proibido orar a outros deuses, porque naquela época o rei era Deus. Já não era mais Nabucodonosor, aí já era o rei Dário. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E ele não se importou com isso. Ele continuou orando. Todo mundo conhece a história. O que aconteceu com Daniel? Ele foi jogado na cova dos leões. Por quê? Porque ele se recusou a obedecer a ordem de não orar. E aí, abre aí Daniel 6:25. Então, o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pode ir? Com isso faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo, permanece para sempre e o seu reino nunca será destruído. O seu domínio durará até o fim. A mesma coisa que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, aconteceu na vida de Daniel. Ele passou por todo um processo, por crise na vida dele, mas o que aconteceu no final? O rei, e foi o rei sucessor a Nabucodonosor, o rei não só viu, a hora que olhou lá, falou, como assim? Ele está vivo. Deus fechou a boca dos leões. Quem sai vivo de uma cova cheia de leões? O Deus de Daniel é um Deus que deve ser adorado. Não só ele passou por esse momento, como ele, sendo fiel, ele viu, a fidelidade dele fez com que o rei testemunhasse de quem Deus era, pregasse sobre quem Deus era. E aí nós vemos a história de Jonas. Jonas era o quê? Um profeta meio rebelde, porque Deus falou para ele, vai para Nínive, e ele falou, não vou. Pegou outro caminho, se rebelou contra Deus. No meio do caminho, ele entrou num barco, e aí Deus mandou um vento para naufragar o barco. E todo mundo apavorado, ele falou, calma, eu sei que o barco está naufragando por minha causa, porque o pecado é meu, pode me jogar na água. E jogaram
Jonas dentro da água. E aí o que aconteceu com Jonas? Ele foi engolido por um peixe grande e passou 3 dias orando ao Senhor. E o Senhor fez o quê? O peixe cuspiu Jonas no lugar aonde era para ele ter ido de início. Ou seja, ele passou por um processo, ele passou por uma situação. Quando ele chegou lá, ele pregou, o povo se converteu. Ele passou também por um processo. E aí nós vemos a história de Lázaro. Todo mundo conhece a história de Lázaro? Não conhece? Vamos lá conhecer rapidinho. Lázaro, irmão de Marta e Maria, amigo de Jesus. Lázaro adoeceu. Jesus foi chamado. Quando Lázaro já tinha falecido, Jesus foi lá e ressuscitou a Lázaro. Aleluia. Lázaro também passou por um processo. Você vê que eu falei, a Bíblia tem inúmeras pessoas que passaram por processos, que passaram por situações, que passaram por dores, que passaram por angústias. Como essa semana o Daniel falou exatamente sobre Lázaro, e aí falando, se Jesus tivesse ido no início, teria sido uma cura. Não que uma cura não seja bom, mas é diferente de uma ressurreição. Vocês vão te concordar, né? Lázaro foi ressuscitado. Iam falar, Lázaro só estava doente, Lázaro foi curado. Mas Lázaro foi ressuscitado. É diferente. Muitas das vezes o processo demora, às vezes a gente não entende. Poxa, está demorando tanto, não está passando. Existe um propósito. E aí eu quero que abra aí e Lázaro, o Senhor falou, essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus, é para glorificar a Deus. O que é interessante é a gente sempre lembrar, como nós cantamos aqui, nunca foi sobre nós, é sobre Ele. Porque o processo não era para provar essas pessoas simplesmente. Não era para... Às vezes a gente passa, você pode ver que são situações... Eu coloquei situações aqui de processos pessoais, que eles poderiam achar que é perseguição contra a minha pessoa, simplesmente. É um problema que está passando. Porque outros problemas podiam ser o povo de Israel passando, podia ser uma guerra com o povo inteiro. Mas não, isso aqui são pessoas que a luta era dela. José, a luta era dele. Ele estava passando por aquele processo. Só que o final daquele processo era para glorificar a Deus. Não era simplesmente para trazer exaltação na vida de José, ou de Daniel, ou de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não, não é sobre nós, é sobre Ele. Eu não sei qual o processo que você está passando. Eu não sei qual o problema que você está enfrentando. Eu não sei a luta que você está passando. Mas quando a gente tira o olho da gente e lembra disso, é sobre Ele. Fica mais fácil. Se torna mais fácil. Porque a gente entende, tudo é para glorificar a Deus. Tudo é para glorificar a Deus. Seja na morte, seja na doença, seja na escassez. Eu já contei para vocês aqui, quando a Rachel tinha 1 mês, nós tivemos uma suspeita de que ela tinha um tumor maligno nos olhos. Para quem é mãe ou pai, pode imaginar. Qualquer coisa que acontece com o filho, a dor é física na gente. É física, até de imaginar um filho morrer, é uma dor física, é indescritível. Nós não tivemos coragem de contar para ninguém. Nem para a família, nem para a igreja, nem para ninguém. A Ray tinha 1 mês. Eu passei dias sem dormir. Olhando na internet, procurando e pensando e vendo. E aí você vê, o prognóstico era terrível, tudo era muito terrível.
Até o dia que eu falei, Senhor, eu não tenho controle de nada. O Senhor é dono da vida. A única coisa que eu te peço é, não me deixe te deixar. É a única coisa que eu te peço. Porque é muito fácil. Na hora do problema, a primeira pessoa que a gente culpa é Deus. Por que Deus deixou? Por que Deus levou? Por que Deus fez? E essa oração foi Abraão colocando Isaac para sacrificar. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor é Deus o suficiente para ressuscitar o meu filho. Eu não sei qual vai ser o milagre, eu não sei qual o propósito de nada disso. Eu não sei por que o Senhor me deu uma filha para, com um mês, estar com um tumor. Eu não sei qual o propósito disso, mas o Senhor sabe. Só me dê força para te servir, seja, venha o que vier, aconteça o que acontecer. Resumo, para a glória e honra do Senhor, essa lindeza que hoje tem 6 anos de idade, perfeita, carinhosa, maravilhosa, mas uma coisa interessante, foi para o médico e foi checado e tudo, uma coisa interessante, todos os sintomas que mostravam, todos os sintomas a partir daquele dia, a partir daquela oração, os sintomas desapareceram. Então, eu acredito que o milagre foi feito naquela oração. Exatamente isso que a Caiane estava falando. Se você fica reclamando do seu carro que está quebrado, muitas das vezes você impede o recebimento do carro novo. Não estou falando de bens materiais, simplesmente. E eu acredito que todo mundo consegue entender. Quando a gente consegue falar, Senhor, exatamente como Abraão, eu não entendo, mas eu obedeço. Eu não entendo, mas eu vou continuar te adorando. Eu posso perder a minha filha, mas eu vou continuar te adorando, porque é tudo para a tua glória. E é uma coisa que eu tento falar para eles o tempo inteiro. Para que você nasceu? Para a glória de Deus. Para que você nasceu? Para a glória de Deus. A Rebeca tem um dom maravilhoso, um dia vocês vão ver, e eu creio, em nome de Jesus, tocando e cantando aqui, porque a Rebeca canta muito bem e toca muito bem. E ela tem além disso, ela tem um dom para escrever, e tira muito fácil as músicas só de ouvido. E ela é meio assim, se sente meio tímida, e eu falo para ela, Rebeca, não é seu. O Senhor te deu um dom para Ele. Não é seu. O talento não é seu. O seu dom foi feito para Ele. Você nasceu para glorificar Ele. É tudo sobre Ele, gente. É tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Vocês devem falar, ai, de novo, pastora, falando a mesma coisa. Gente, a minha vida acho que só se torna fácil quando eu lembro todos os dias. É tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Quando eu lembro que é tudo sobre Ele, até para eu pecar é diferente. Porque eu lembro do peso que é. Essa é a diferença da graça. Da graça para a lei. A lei não é anulada. A lei ainda existe. Mas a lei, ela só precisa da lei aquele que não entendeu a graça. Eu não preciso que ninguém me... Como diz a Bíblia, fala, né? Que a lei, ela é tutora. A lei, quem precisa de tutor? Quem é criança, quem não entende. Você precisa de tutor? Não. Você precisa da graça. Quando você entende que você foi perdoado, eu não preciso que ninguém me fiscalize. Eu não preciso de ser fiscalizada. Porque eu entendi. E eu sou grata. Eu não peco por amor. Não é não que eu não peque, gente. Não sou tão santa assim. Mas a hora que eu peco, eu volto e falo, Senhor, me perdoa. Eu entendo a diferença. E eu espero que todos entendam, porque é sobre Ele.
A hora que você passar um problema, você fala, Senhor, eu posso não estar entendendo, mas esse é o meu processo. Porque todos nós estamos passando por alguma luta. Todos nós estamos passando por alguma guerra. E aí essa semana, um pastor postou, eu já estava escrevendo sobre isso, e aí um pastor postou, escreveu uma frase, eu até escrevi aqui, que fala, não te assuste de Deus te revelar o propósito e não o processo. Pois se Ele te contar o processo, você não viverá o propósito. Se Deus tivesse, Deus ele já dava sonhos para José. Ou seja, Deus ele já estava mostrando o propósito. Só que Deus ele deu um sonho para José, de um José grande, de um José governador. Mas ele não falou para ele assim, José, peraí, mas no meio, para você chegar lá, ainda tem prisão, ainda tem os seus irmãos te traindo, ainda tem escravidão. Ele não falou sobre isso. Sabe por que ele só falou ali? Só falou o final? Porque era para ele manter os olhos lá. Quando você mantém os olhos no propósito, o processo se torna mais fácil. Porque os seus olhos estão no propósito. Os seus olhos não estão no processo. Você passe o que passar, você sabe que é para a glória de Deus. E a hora que você chegar lá, você sabe que era para a glória de Deus. O processo se torna mais fácil. Quando você mantém os seus olhos em Cristo. Quando você mantém os seus olhos em Cristo, você pode vir. Gente, a gente vem para a igreja, como eu ouvi uma outra vez alguém falando assim, porque às vezes as pessoas, eu já tive muita frustração com isso, de pensar, nossa, a gente fala, a gente prega, a gente fala, e às vezes parece que as pessoas, quando você vê, parece que não entrou nada dentro das pessoas. E outro dia eu estava pensando, nossa, alguém chegou para mim e falou assim, nossa, pastor, aquela palavra foi maravilhosa. E eu pensando, aí a pessoa citou alguma coisa, eu pensei, nossa, eu falei isso? Eu pensei, nossa, não que a palavra não tivesse, que eu com toda sinceridade, o Senhor tem que falar comigo primeiro. E aí eu ouvi uma coisa esses dias relacionado com isso, que alguém falando, nossa, mas qual é a função de vir para a igreja, sendo que muitas das vezes a gente esquece o que a gente ouviu. E aí eu ouvi um pastor falando, talvez alguns já ouviram sobre isso. Se eu te perguntar o que você comeu ontem, você lembra? Provavelmente não, mas foi o que te manteve vivo. Quando a gente vem para a igreja, é uma coisinha aqui, uma palavra aqui, um louvor aqui, é o que nos mantém caminhando. Nós somos como brasas. Quando a gente é tirado do fogo, a gente começa a se apagar. Por isso que a importância da igreja, para que a gente se mantenha o fogo junto. Para que quando a gente alimenta, hoje você ouve uma coisa, hoje você entende o meu processo. A hora que eu passar por problema, eu vou olhar para ele. A hora que o meu irmão me destratar, eu vou olhar para ele. A hora que a pastora da igreja passou por mim no meio da rua e não falou comigo, gente, primeiro eu sou cega, eu sempre tenho que falar isso pro povo. Além de cega, eu sou bem lerda. Então eu já falo isso pro povo, porque às vezes se alguém passar por mim na rua, não leve a mal, porque eu sou bem voada. Às vezes eu entro aqui, falo com um monte de gente, posso esquecer um ou outro. A hora que alguém falar, nossa, a pastora foi grosseira comigo, olha para ele. Porque quando você olha para ele, essas coisas se tornam muito pequenas. O seu problema se torna pequeno. Olha para ele, que o seu processo se torna muito, muito, muito mais leve. Amém? Então eu queria que você... Cadê o pastor Kézia? Amém. Eu não sei, realmente eu não sei o que você tem passado. Mas realmente, o milagre é dele, é para ele ser glorificado. Coloca aí, Rebeca, Romanos 11:36. E assim, a gente tem que aprender a entender o processo, ou talvez não entender não, submeter ao processo.
Porque muitas das vezes a gente não vai entender. Porque muitas das vezes a gente não vai entender. E tem um louvor muito antigo que fala assim: bem sei tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos são frustrados, ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos passo não entender, mas sei que tudo é visão para o meu crescer. Essa música foi escrita por uma mãe no momento que perdeu o filho. É você tirar a força da onde você não tem para adorar o Senhor. Esse é o segredo da vida. Porque é o Senhor que nos fortalece, mesmo nos momentos de tribulação, mesmo nos momentos de dor. E muitas das vezes, a morte vai ser morte. Muitas das vezes vai ser ressurreição como Lázaro. Só que a gente tem que saber submeter a Ele todo o nosso processo. Romanos 11:36. Vamos ler juntos? Porque dele, por Ele, para Ele, são o quê? Glória, pois a Ele eternamente. Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Não tem nada na sua vida fora do projeto de Deus. Não tem nada na sua vida que esteja fora do propósito de Deus. Você não vive por viver. Não existe o seu plano. Entrega o seu plano para Ele. Coloca o seu plano diante dEle. Coloca o seu problema diante dEle. Nós nascemos para trazer glória para Ele. Nós nascemos para glorificar o Senhor. Às vezes eu não tenho tantos problemas assim. Entrega a sua alegria para Ele, porque isso também é parte do seu processo. Eu sempre falo para todo mundo, a Irlanda é um lugar que você cresce 10 anos em um. Porque é tanta coisa que você passa, que parece que você não passaria em lugar nenhum do mundo. É um lugar que você cresce. Gente, mais uma razão. Se nós estamos aqui é porque Deus queria ensinar. Porque a gente bate cabeça, a gente volta, a gente cai, a gente levanta, Eu vim para passar um ano, estou 17. Ou eu não entendi o processo. Não, é a razão da gente estar aqui, é a igreja. Glória a Deus por isso. Mas até a gente chegar no entendimento daquilo que o Senhor queria, realmente foi um processo. E quando nós começamos, até em relação à igreja, eu queria que vocês se colocassem em pé para a gente orar. Até em relação à igreja, quando nós começamos o trabalho com a igreja, eu adoeci de todo tipo de maneira que você imaginar. Eu tive paralisia facial 2 vezes. As minhas pernas pararam. Eu tive um problema seríssimo de tireoide, que eu tive que fazer 2 cirurgias enormes para colocar os olhos para dentro. Aí, além da tireoide, que ainda trato, mas hoje é outra coisa. Mas o que acontecia? Na época só éramos eu e éramos só nós dois, porque não tínhamos filhos ainda. Mas isso abalava tanto ele, que abalava muito a igreja. Quando deixou de abalar ele, eu deixei de adoecer também. Ou seja, se submeta ao processo. Porque tudo vira para a glória de Deus. Vamos louvar o Senhor, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Submeta o seu coração, submeta a sua vida, coloca diante do Senhor, como aquela música, né? A primeira lá que cantou. I'm letting go.
exatamente isso. Coloca diante do Senhor, deixa aí, deixa o Senhor levar, deixa falar, Senhor, eu não estou entendendo, eu não sei o que fazer, eu não tenho poder de cura, eu não tenho como ressuscitar uma pessoa, eu não tenho como trazer uma pessoa de volta, eu não tenho como passar desse problema. Como eu falei da outra vez, algumas lutas somos nós que causamos, tá? Às vezes você está num pé de guerra aí com o marido e com a mulher, porque você não sabe pedir perdão. Aí já é luta que você causou. Não vai dizer, essa é parte do meu processo. É parte do seu processo aprender a mudar e calar a boca, fechar a boca e pedir perdão. Tem coisa que é você que tem que fazer, tá? Então entenda a diferença. É luta, não deixa de ser luta. Não deixa de ser luta. Mas é luta que também é parte do seu processo também. Mas entenda, não coloca como se fosse, é tudo perseguição na minha vida, é tudo, é tudo... Não, muitas das vezes esse tipo de luta a gente não está nem dando glória para Deus. Quando a gente não dá bom testemunho, quando a gente não sabe pedir perdão, quando a gente não sabe ajudar o próximo, isso aí a gente está tirando a glória de Deus. Pelo contrário, então fala, Senhor, qualquer coisa na minha vida, em qualquer situação, seja no meu trabalho, seja na minha casa, seja nas minhas amizades, nas minhas relações pessoais, que eu não consigo vencer essa feiura que tem dentro de mim, me transforma, traz glória para ti. Traz glória para ti. Eu não quero ser essa pessoa amargurada, essa pessoa ranzinza, essa pessoa que não sabe pedir perdão. Eu quero trazer glória para o Senhor em todos os processos da minha vida. Amém? Então vamos louvar o Senhor. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Para ele, são todas as coisas. E porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. E porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. E porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. É tudo sobre ele. Tudo, tudo, tudo. Esses dias, nós começamos, mês passado, sei lá, nós começamos a ir para academia. E eu tava lá gente, para quem é sedentário, você já imagina a luta, né? E o que... Tá rindo de quê, Maurício? E o que eu falava na minha cabeça o tempo inteiro? O meu corpo é um templo. O meu corpo é um templo. O meu corpo é um templo. Mas é um templo para a glória dele. Não é simplesmente para que eu possa mostrar, uau, que bonito. É para a glória dele. Porque a saúde, porque se ele deu alguma força para a gente fazer aquilo, é porque é para fazer. Então vamos todo mundo malhar, gente.
todas as coisas são para Ele. Parece uma coisa simples. Parece uma coisa simples. A sua família é para a glória dEle. Os seus filhos são para a glória dEle. A sua vida é para a glória dEle. Entrega, submeta toda a sua vida, todos os seus processos no cuidado dEle. Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor. Porque dele,